O sol de março pintava as ruas de Copacabana com um dourado intenso quando Roberto Carlos desceu do táxi na esquina da Avenida Atlântica. Aos 82 anos, o rei da música brasileira mantinha seus hábitos simples: camisa social branca, calça social preta e sapatos de couro bem engraxados. Nada em sua aparência gritava celebridade, exatamente como ele sempre preferiu. "Pode me deixar aqui mesmo, meu amigo", disse ao taxista, estendendo uma nota de R$ 50. "Obrigado pela conversa." Durante os 20 minutos de trajeto do hotel até o local do evento, Roberto havia ouvido pacientemente as histórias do motorista sobre as dificuldades da profissão, os sonhos do filho que queria ser músico e as memórias de quando ainda dançava suas canções na juventude. Para o taxista, era apenas um senhor educado e atencioso. Para Roberto, eram momentos preciosos de conexão humana. O Hotel Copacabana. Palace brilhava ao longe, ornamentado com flores brancas e luzes douradas. Era ali que aconteceria o Encontro da Música Brasileira, um evento beneficente que Roberto havia idealizado e financiado inteiramente com recursos próprios. O objetivo era arrecadar fundos para instituições de caridade que cuidavam de idosos em situação de vulnerabilidade, uma causa que tocava profundamente seu coração. Roberto parou na calçada, observando o movimento. Centenas de convidados chegavam em carros luxuosos, vestidos com roupas elegantes. Jornalistas posicionavam câmeras, seguranças verificavam listas e organizadores corriam de um lado para outro com tablets e fones de ouvido. 3 anos planejando. Cada detalhe, murmurou para si mesmo, sentindo uma mistura de orgulho e nervosismo. Espero que tudo saia como esperamos. Roberto havia insistido para que seu nome não aparecesse como organizador principal nos materiais de divulgação. Queria que o foco estivesse na causa, não em sua pessoa. Apenas um círculo muito restrito de pessoas sabia de seu envolvimento direto no evento. Caminhando lentamente pela calçada, ele observou a chegada de diversos artistas que havia convidado pessoalmente. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivete Sangalo e tantos outros que abraçaram a causa com entusiasmo. Ver aquela união da música brasileira em prol de uma causa social era exatamente o que havia sonhado. Uma brisa suave vinda do mar trouxe o cheiro familiar do oceano, misturado com o perfume das flores que decoravam a entrada. Roberto sorriu discretamente. Aos 82 anos, ainda se emocionava com pequenos detalhes como aquele. Ele ajustou a gravata e seguiu em direção à entrada principal, onde uma equipe de segurança rigorosamente selecionada controlava o acesso. Era hora de entrar em seu próprio evento. A entrada do Copacabana Palace fervilhava de atividade. Carlos Henrique Santos, de 35 anos, estava no seu 3º mês como coordenador de segurança de eventos de alto padrão. Contratado por uma empresa terceirizada, ele levava o trabalho muito a sério, talvez sério demais. "Atenção, pessoal", falou no rádio para sua equipe. "Lembrem-se, sem convite, sem exceção. Não importa quem seja, as instruções são claras." Carlos tinha construído sua reputação sendo inflexível. Em eventos anteriores, já havia impedido a entrada de pessoas que tentaram se passar por convidados importantes, e isso lhe rendeu elogios dos contratantes. Era um homem alto, de ombros largos, com uma postura que intimidava naturalmente. Roberto. Carlos se aproximou da entrada principal, com passos tranquilos. Sua intenção era entrar discretamente, cumprimentar alguns convidados e depois se dirigir aos bastidores para verificar os últimos preparativos. "Com licença", disse Roberto, caminhando em direção à entrada. Carlos Henrique imediatamente se posicionou à sua frente, bloqueando o caminho. "Boa tarde, senhor. Convite, por favor." Roberto sorriu gentilmente. "Não tenho convite físico comigo, mas..." "Então não pode entrar", cortou Carlos, sem deixar Roberto terminar a frase. "As regras são claras.
sem convite, sem entrada. Meu jovem, eu acredito que há um mal-entendido. Roberto tentou explicar, mantendo o tom cordial. Meu nome é Roberto Carlos e eu... Olha só. Carlos riu com desdém, cruzando os braços. Mais um que quer se passar por famoso. Vocês acham que a gente nasceu ontem? Alguns convidados que passavam pela entrada começaram a notar a situação. Alguns reconheceram Roberto imediatamente, mas hesitaram em intervir, confusos com a situação. Inusitada. Escuta aqui, Roberto Carlos, continuou Carlos Henrique, fazendo aspas com os dedos. Eu já vi de tudo nessa profissão. Gente se passando por artista, por empresário, por político. Você pode ser parecido com o cantor, mas isso não te dá direito de entrar sem convite. Roberto sentiu uma pontada de constrangimento, mas manteve a calma. Aos 82 anos, havia aprendido que a humildade era sempre o melhor caminho. Eu entendo sua posição, jovem. Você está apenas fazendo seu trabalho, disse Roberto com voz serena. Mas se você pudesse chamar algum dos organizadores... Não, vou chamar ninguém, Carlos interrompeu novamente. Minha função é impedir a entrada de penetras, e é isso que vou fazer. Se você fosse realmente o Roberto Carlos, teria convite, não é mesmo? Uma pequena multidão começou a se formar. Alguns sussurros podiam ser ouvidos. Não é possível que seja ele mesmo. Por que ele não tem convite? Que situação estranha. Roberto olhou ao redor e percebeu que a situação estava se tornando um espetáculo. Sua primeira reação foi de recuo. Nunca gostou de ser o centro de atenções desnecessárias. Jovem, tentou mais uma vez. Eu realmente preciso entrar. Este evento é muito importante para mim. Para você e para mais 200 que já tentaram a mesma desculpa hoje, respondeu Carlos com impaciência. Olha, senhor, o senhor parece uma pessoa educada. Não vou chamar a polícia, mas preciso que se retire. Está atrapalhando o fluxo dos convidados. Roberto Carlos, o homem que havia emocionado gerações inteiras com sua música, que havia cantado para reis e presidentes, estava sendo tratado como um penetra na porta de seu próprio evento beneficente. A situação na entrada do Copacabana Palace começou a atrair mais atenção. Jornalistas que cobriam a chegada dos famosos começaram a notar o tumulto, e algumas câmeras foram discretamente direcionadas para a confusão. Marina Oliveira, de 28 anos, era uma jovem jornalista do portal de entretenimento Celebridades Brasil. Ela estava cobrindo o evento quando notou um senhor sendo impedido de entrar por um segurança. Quando olhou mais atentamente, seu coração disparou. Meu Deus! Sussurrou para seu cinegrafista. Aquele é o Roberto Carlos! Marina se aproximou rapidamente, gravando com o celular. A situação era surreal demais para ser verdade. Enquanto isso, Carlos Henrique estava ficando cada vez mais irritado. Outros seguranças se aproximaram para dar apoio, e ele se sentiu no direito de elevar o tom. Olha, senhor, o senhor está começando a me irritar, disse Carlos, apontando o dedo para Roberto. Já pedi com educação para se retirar. Não vou repetir novamente. Roberto Carlos mantinha a calma, mas por dentro sentia uma mistura de tristeza e constrangimento. Não pela forma como estava sendo tratado, ele havia enfrentado situações difíceis ao longo da vida, mas porque aquilo estava acontecendo na porta de um evento que ele havia criado para ajudar outras pessoas. Meu filho, Roberto disse com voz firme, mas sem agressividade, eu compreendo que você tem um trabalho a fazer. Mas está havendo um grande mal-entendido aqui. Mal-entendido é o senhor achar que pode entrar no meu evento sem convite, retrucou. Carlos, que começava a perder completamente a compostura. Neste momento, Gilberto Gil chegou ao local. O cantor baiano, que vinha caminhando tranquilamente com sua esposa, parou imediatamente ao ver a cena. Roberto? Gil se aproximou, confuso. O que está acontecendo aqui? Carlos Henrique olhou para Gil, que imediatamente reconheceu devido aos
cabelos longos e brancos característicos. Senhor Gilberto Gil. Carlos mudou completamente o tom de voz, tornando-se respeitoso. Este senhor aqui está tentando entrar sem convite, dizendo que é o Roberto Carlos. Gil olhou para Carlos Henrique com uma expressão de incredulidade total. Mas ele é o Roberto Carlos, disse Gil, quase gargalhando. Cara, esse é realmente o rei. Carlos Henrique sentiu o sangue gelar nas veias. Olhou de Gil para Roberto e, pela primeira vez, realmente prestou atenção no rosto do homem à sua frente. Os olhos gentis, o sorriso discreto, a postura elegante. Não pode ser, murmurou Carlos. Roberto Carlos colocou a mão no ombro de Gil. Está tudo bem, Gil. É apenas um mal-entendido. Mas Carlos Henrique estava entrando em pânico. Se aquele realmente fosse Roberto Carlos, e aparentemente era, ele havia acabado de cometer o maior erro de sua carreira profissional. Senhor Roberto Carlos, gaguejou Carlos. Eu não sabia. Quer dizer, outros convidados que reconheceram a situação começaram a se aproximar. Caetano Veloso, que chegava naquele momento, parou ao ver Roberto e Gil conversando com o segurança. Roberto, meu irmão, que bom te ver. Caetano se aproximou e abraçou Roberto calorosamente. Estava ansioso para te encontrar. Que evento maravilhoso você organizou. A frase de Caetano caiu como uma bomba sobre Carlos Henrique. Que evento maravilhoso você organizou. Roberto Carlos não era apenas um convidado, ele era o organizador, o dono do evento. Carlos Henrique sentiu o mundo desabar sobre sua cabeça. O silêncio que se seguiu às palavras de Caetano Veloso foi ensurdecedor. Carlos Henrique sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Suas pernas tremiam e sua boca estava completamente seca. O senhor é o organizador? Perguntou Carlos com voz trêmula. Roberto Carlos assentiu com a cabeça, mantendo seu característico sorriso gentil. Sim, meu jovem, este evento é um sonho que venho acalentando há 3 anos. Marina, a jornalista, continuava gravando tudo. A situação estava se tornando viral nas redes sociais em tempo real. Roberto Carlos Barrado já começava a aparecer. No Twitter, Dr. Eduardo Mendes, o coordenador geral do evento, que havia ficado sabendo da confusão através de um dos organizadores, chegou correndo à entrada. Quando viu Roberto ainda do lado de fora, seu rosto ficou pálido. Senhor Roberto Carlos, exclamou Eduardo ofegante. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Por que o senhor está aqui fora? Carlos Henrique sabia que sua carreira havia acabado ali mesmo. Não apenas havia impedido a entrada de Roberto Carlos, havia sido grosseiro, arrogante e desrespeitoso com o homem que havia organizado e financiado todo o evento. Doutor Eduardo, Roberto disse calmamente. Houve apenas um pequeno mal-entendido. O jovem aqui estava fazendo seu trabalho. Pequeno mal-entendido? Eduardo estava visivelmente nervoso. Senhor Roberto Carlos, eu peço 1000 desculpas. Isso é inadmissível. Carlos Henrique tentou falar, mas as palavras não saíam. Lágrimas começaram a formar em seus olhos. Não era apenas o emprego que estava perdendo. Era a dignidade, o respeito profissional construído ao longo de anos. Roberto Carlos percebeu o desespero do jovem e, surpreendentemente, se aproximou dele. Qual é seu nome, rapaz? Perguntou Roberto com voz suave. Carlos Henrique, respondeu ele com voz embargada. Carlos Henrique, Roberto repetiu. Você tem família? A pergunta pegou Carlos de surpresa. Tenho uma esposa e uma filha pequena de 5 anos. Roberto assentiu compreensivamente. E há quanto tempo trabalha com segurança? 8 anos, senhor. Era tudo o que eu sabia fazer. O círculo de pessoas ao redor estava cada vez maior. Jornalistas, convidados, outros seguranças. Todos observavam a cena em silêncio total. Você estava protegendo o evento, disse Roberto.
Estava fazendo aquilo que acreditava ser correto. Não posso te culpar por isso. Carlos Henrique não conseguia entender por que Roberto Carlos estava sendo gentil com ele após tanta humilhação. Mas eu fui grosseiro com o senhor. Carlos disse, as lágrimas agora escorrendo livremente. Fui desrespeitoso, arrogante. Não mereço sua compreensão. Roberto olhou nos olhos do jovem e viu algo que reconheceu. Um homem trabalhador, pai de família, que havia cometido um erro por excesso de zelo, não por má fé. Carlos Henrique. Roberto, disse colocando a mão no ombro do rapaz. Todos nós cometemos erros. O que nos define não é o erro, mas como lidamos com ele depois. Dr. Eduardo ainda estava nervoso. Senhor Roberto Carlos, eu garanto que tomaremos as providências cabíveis. Roberto levantou a mão, interrompendo-o. Eduardo, não será necessário. O rapaz estava cumprindo sua função. A multidão assistia àquela demonstração de humildade e perdão com admiração crescente. Aquele era o Roberto Carlos, que conheciam através das músicas, o homem gentil, compreensivo e humano. Mas Roberto Carlos ainda não havia terminado. O que ele faria a seguir surpreenderia a todos. Roberto Carlos observou Carlos Henrique por alguns segundos. O jovem segurança estava visivelmente abalado, com lágrimas nos olhos e as mãos tremendo. Ao redor, dezenas de pessoas aguardavam para ver qual seria a reação do rei da música brasileira. Carlos Henrique, Roberto disse com voz firme, mas gentil, quero que você me acompanhe até lá dentro. Todos ficaram surpresos. Dr. Eduardo, o coordenador, não conseguia entender. Senhor Roberto Carlos, com todo respeito, talvez não seja prudente. E começou Eduardo. Eduardo. Roberto interrompeu com um sorriso. Confie em mim. Roberto se virou para Carlos Henrique. Você gostaria de conhecer o evento? Ver por dentro aquilo que estava protegendo com tanto zelo? Carlos Henrique não conseguia falar. Apenas assentiu com a cabeça ainda em choque. Enquanto caminhavam em direção à entrada, Roberto começou a conversar com Carlos como se fossem velhos conhecidos. Você disse que tem uma filha de 5 anos. Como ela se chama? Ana Clara, respondeu Carlos com voz ainda embargada. Ana Clara. Que nome bonito. Ela gosta de música? Gosta sim, senhor. Adora suas músicas. Sempre que toca, como é grande. O meu amor por você no rádio, ela canta junto. Roberto sorriu genuinamente. E ela sabe que o papai trabalha protegendo eventos importantes? Ela fica orgulhosa quando eu conto sobre meu trabalho. Ao entrarem no salão principal do Copacabana Palace, Carlos Henrique ficou impressionado. O ambiente estava deslumbrante, decorado com flores brancas e iluminação dourada. Centenas de convidados elegantes conversavam animadamente, enquanto uma orquestra tocava suavemente ao fundo. Isto aqui é lindo, murmurou Carlos. Este evento é especial para mim, explicou Roberto enquanto caminhavam. Toda a renda será destinada para asilos e casas de repouso que cuidam de idosos carentes. São pessoas que, como eu, chegaram à terceira idade, mas sem ter tido as oportunidades que eu tive. Carlos Henrique olhou para Roberto com admiração. Crescente. O senhor organizou tudo isso para ajudar outras pessoas? Organizei sim. Sabe por quê, Carlos? Porque acredito que nossa função na vida é ajudar uns aos outros. E você, protegendo este evento, também estava ajudando. Eles pararam próximo ao palco, onde alguns técnicos faziam os últimos ajustes no equipamento de som. Carlos. Roberto. Continuou. Quero te contar uma coisa. Quando eu era jovem, também cometi erros por excesso de zelo. Uma vez, em um show em São Paulo, eu briguei com um técnico de som porque achei que ele estava sabotando minha apresentação. Descobri depois que ele estava tentando resolver um problema para que tudo saísse perfeito. Carlos ouviu atentamente, começando a entender onde Roberto queria chegar. O que aprendi naquele dia foi que às vezes nossa intenção é boa,
mas nossa forma de agir pode magoar outras pessoas. O importante é reconhecer isso e buscar fazer melhor. Neste momento, Gil e Caetano se aproximaram. Roberto, precisamos conversar sobre a ordem dos números musicais, disse Gil. Claro. Roberto se virou para Carlos. Carlos Henrique, quero te apresentar dois grandes amigos meus, Gil, Caetano. Este é Carlos Henrique. Ele é o responsável pela segurança do nosso evento. A forma como Roberto apresentou Carlos, não como o segurança que me barrou, mas como o responsável pela segurança, tocou profundamente o coração do jovem. Gil e Caetano cumprimentaram Carlos cordialmente, sem qualquer sinal de julgamento, pelo que havia acontecido na entrada. Prazer, Carlos, disse Gil. Obrigado por cuidar da segurança. É um trabalho muito importante. Carlos Henrique mal conseguia acreditar no que estava vivendo. Em questão de minutos, havia passado da humilhação mais profunda para estar conversando com três dos maiores ícones da música brasileira, sendo tratado com respeito e dignidade. Mas Roberto Carlos ainda tinha uma surpresa maior reservada para o jovem segurança. O evento estava em pleno andamento. Roberto Carlos havia subido ao palco e feito um discurso emocionante sobre a importância de cuidar dos idosos em situação de vulnerabilidade. A plateia, composta por empresários, artistas e personalidades influentes, estava visivelmente tocada. Carlos Henrique assistia a tudo de um canto do salão, ainda processando toda a situação. Outros seguranças se aproximaram dele durante a noite, alguns curiosos sobre o que havia acontecido, outros oferecendo palavras de apoio. Cara, você teve sorte, disse um colega. O Roberto Carlos é realmente um cara especial. Qualquer outro teria te demitido na hora. Carlos assentiu, mas por dentro sabia que aquilo era mais que sorte. Era uma lição de vida que carregaria para sempre. Durante o intervalo, Roberto Carlos desceu do palco e procurou por Carlos Henrique. Quando o encontrou, acenou para que se aproximasse. Carlos, preciso conversar com você, disse Roberto, levando-o para um canto mais reservado do salão. Carlos Henrique sentiu o coração acelerar. Sim, senhor Roberto Carlos. Você tem família para sustentar, correto? Sim, senhor. Minha esposa trabalha como enfermeira, mas mesmo assim as coisas são apertadas. Roberto assentiu compreensivamente. E você gosta do que faz? Trabalhar com segurança? Carlos pensou por um momento. Gosto, sim, senhor. Gosto de proteger as pessoas, de fazer com que elas se sintam seguras. Só que, depois do que aconteceu hoje, não sei se ainda terei emprego. Carlos, quero te fazer uma proposta. Roberto, disse, surpreendendo o jovem. Que tal trabalhar diretamente comigo? Carlos Henrique não podia acreditar no que estava ouvindo. Senhor, preciso de alguém responsável, que leve o trabalho a sério, para cuidar da segurança dos meus eventos e compromissos. Alguém que entenda que proteger não significa ser grosseiro ou desrespeitoso. As lágrimas voltaram aos olhos de Carlos. Senhor Roberto Carlos, eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Roberto sorriu. E diga que, de agora em diante, vai lembrar que tratar as pessoas com gentileza e respeito é sempre o melhor caminho, independentemente de quem elas sejam. Carlos Henrique não conseguia falar. Apenas assentiu vigorosamente com a cabeça. Há uma condição. Roberto continuou. Quero que você traga sua filha Ana Clara para conhecer o tio Roberto. Aposto que ela ficará feliz. Ela não vai acreditar. Quando eu contar, disse Carlos, sorrindo através das lágrimas. Roberto colocou a mão no ombro do jovem. Carlos, todos merecemos uma segunda chance. Você me mostrou que é um homem dedicado, que se importa com seu trabalho. Só precisa aprender a equilibrar firmeza com gentileza. Neste momento, o Dr. Eduardo se aproximou, ainda preocupado com toda a situação. Senhor Roberto Carlos, sobre o ocorrido hoje, eu queria garantir que... Eduardo, Roberto interrompeu.
Quero que você saiba que Carlos Henrique vai trabalhar diretamente comigo a partir de agora. Preciso que prepare os contratos necessários. Eduardo ficou surpreso, mas assentiu. Claro, senhor Roberto Carlos, providenciarei tudo. Quando Eduardo se afastou, Roberto se virou novamente para Carlos. Sabe o que mais me impressionou em você? Hoje, Carlos? Não, senhor. Mesmo depois que percebeu quem eu era, você não tentou inventar desculpas ou jogar a culpa em outra pessoa. Assumiu sua responsabilidade. Isso mostra caráter. Carlos Henrique se endireitou, sentindo uma dignidade que não experimentava há horas. Senhor Roberto Carlos, eu prometo que não vou decepcionar o senhor. Vou trabalhar duro e tratar todas as pessoas com o respeito que merecem. Tenho certeza disso. Roberto sorriu. E lembre-se, hoje você aprendeu que aparências enganam. A pessoa mais simples pode ser a mais importante da sala. O evento continuou até altas horas da madrugada, sendo um sucesso absoluto. Mais de 2 milhões de reais foram arrecadados para as instituições de caridade. Mas para Carlos Henrique, o verdadeiro tesouro havia sido a lição de humanidade que recebeu. 3 meses depois, Carlos Henrique estava irreconhecível. Trabalhando diretamente com Roberto Carlos, ele havia aprendido não apenas sobre segurança profissional, mas sobre como tratar as pessoas com dignidade e respeito. Era uma manhã de sábado ensolarada, quando Carlos chegou à casa de Roberto Carlos em Urca para uma reunião de planejamento. Ana Clara, sua filha de 5 anos, estava com ele. Roberto havia insistido para conhecê-la. Papai, é aqui que mora o tio Roberto? Perguntou Ana Clara, impressionada com a vista da Baía de Guanabara. É sim, minha princesa. E lembra do que papai te ensinou? Lembro. Tratar todas as pessoas com carinho, porque todo mundo tem sentimentos. Carlos sorriu orgulhoso. Desde o episódio no Copacabana Palace, ele havia mudado não apenas profissionalmente, mas como pai e marido. A lição de Roberto Carlos havia se espalhado para todas as áreas de sua vida. Roberto Carlos recebeu os dois na porta, com seu sorriso. O característico, Ana Clara, exclamou Roberto, se abaixando para ficar na altura da menina. Finalmente conheço a princesa que seu pai tanto fala. Ana Clara, inicialmente tímida, logo se encantou com a gentileza do tio Roberto. Em poucos minutos, estava cantando Como é grande o meu amor por você, junto com ele no piano. Enquanto Ana Clara brincava no jardim sob os cuidados da governanta, Roberto e Carlos conversaram sobre os próximos eventos. Carlos, quero te contar algo, disse Roberto. Desde que você começou a trabalhar comigo, não recebi uma única reclamação sobre a segurança dos eventos. Pelo contrário, várias pessoas elogiaram a gentileza e profissionalismo da equipe. Carlos se sentiu orgulhoso. Obrigado, senhor. Roberto Carlos, tenho passado seus ensinamentos para toda a equipe. Que ensinamentos são esses? Que nossa função não é apenas proteger, mas fazer com que as pessoas se sintam bem-vindas e seguras. Que podemos ser firmes sem ser grosseiros e que todo mundo merece ser tratado com respeito, independentemente de quem seja. Roberto assentiu, satisfeito. E como está sua família? Muito bem, senhor. Minha esposa está fazendo um curso de especialização em enfermagem e Ana Clara está adorando a escola nova. Pela primeira vez em anos, conseguimos fazer planos para o futuro. Que bom ouvir isso, Roberto sorriu. Sabe, Carlos, naquele dia no Copacabana Palace, eu vi em você algo especial. Vi um homem trabalhador, dedicado, que só precisava de uma oportunidade e de um pouco de orientação. Carlos olhou para Ana Clara brincando no jardim, depois para Roberto. Senhor Roberto Carlos, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que o senhor me deu uma segunda chance? Por que não me demitiu como qualquer pessoa normal faria? Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o horizonte. Carlos,
Ao longo da minha vida, aprendi que todos nós somos imperfeitos. Todos cometemos erros. Eu mesmo já cometi muitos. A diferença está em como reagimos quando vemos alguém cometer um erro. Ele se virou para Carlos. Naquele dia, eu vi um homem que estava fazendo aquilo que acreditava ser correto. Você não estava sendo malicioso ou mal intencionado. Estava protegendo algo que considerava importante. Como eu poderia condenar alguém por isso? Mas eu fui grosseiro com o senhor. Foi, Roberto admitiu. Mas quando percebeu o erro, não tentou se justificar ou culpar outros. Assumiu a responsabilidade. Isso me mostrou que tipo de homem você realmente é. Ana Clara correu até eles, interrompendo a conversa. Tio Roberto, papai disse que o senhor canta para multidões de pessoas. É verdade, Ana Clara. E sabe de uma coisa? Seu papai me ajuda a cuidar para que essas pessoas fiquem seguras e felizes durante os shows. Ana Clara olhou para o pai com admiração. Papai, você é importante. Carlos abraçou a filha, emocionado. Todos somos importantes, minha princesa. O tio Roberto me ensinou isso. Quando estavam se despedindo, Roberto disse algo que Carlos levaria para o resto da vida. Carlos, nunca esqueça, não importa quão alto você chegue na vida, trate sempre as pessoas com humildade e respeito. E lembre-se de que pequenos gestos de bondade podem transformar a vida de alguém. 6 meses depois, Carlos Henrique havia se tornado não apenas o chefe de segurança pessoal de Roberto Carlos, mas também um exemplo de transformação pessoal. Ele implementou um programa de treinamento em humanização para equipes de segurança, ensinando que eficiência e gentileza podiam andar juntas. A história do segurança que humilhou Roberto Carlos havia se tornado lenda, mas Carlos preferia contá-la de outra forma. A história do dia em que Roberto Carlos me ensinou o verdadeiro significado de ser humano. E sempre que contava essa história para sua filha, Ana Clara, terminava da mesma forma. Princesa, lembre-se sempre, trate todas as pessoas com carinho, porque você nunca sabe quando pode estar diante de um anjo. Roberto Carlos continuou fazendo seus eventos beneficentes, sempre com Carlos Henrique ao seu lado, garantindo que todos, do convidado mais importante ao funcionário mais simples, fossem tratados com a mesma dignidade e respeito. Porque, como Roberto Carlos sempre dizia, a música é universal, mas a gentileza é eterna.